Bom, irmãs, na verdade, eu vou dividir esse estudo com minha mãe. Eu vou facilitar um pouquinho do que o livro fala e eu convidei ela hoje porque é uma pessoa que eu conheço, né, que participou dos cuidados de idosos, né, que foram os pais dela, a mãe dela nos últimos anos de vida e o pai dela também nos últimos meses, que não foi ela que cuidou diretamente, né, depois ela vai falar, mas ela esteve lá auxiliando, ele morou com ela por um tempo e aí ela vai trazer o testemunho. E eu queria que vocês, irmãs, eu não sei quais já viveram algo parecido, mas que também contribuíssem com a gente. Então, esse estudo não vai ser nem só ela, nem só eu quero que todas que tiveram, né, algo parecido, que viveram algo parecido, possam compartilhar com a gente, certo? Então, o capítulo de hoje é Esperança para Cuidadores de Idosos. Mas eu realmente achei o principal do capítulo, a parte-chave do capítulo, é quando a autora foca é, em quem os... Só um minutinho que eu estou recebendo as pessoas aqui. Quando a autora foca no idoso e não só no cuidador. Então, essa parte foi que eu achei fantástica, de que a primeira proposta da autora é que nós devemos mudar a nossa forma de enxergar o idoso. E isso é muito importante, porque a gente tem uma cultura de que os idosos não são enxergados da maneira que deveriam. E aí a proposta da autora é: enxergue os idosos da maneira que Deus enxerga. E muitas vezes a gente não sabe, né? Não sabe como o Senhor enxerga os idosos. E aí, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, a gente vai ler uma série de versículos que são citados pela autora. Quem tiver o livro também, ela coloca esses versículos, ela explana eles lá. E aí eu vou dizendo e a gente vai acompanhando aqui. E ela começa falando do versículo de Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 31. Já vou abrir aqui a minha. E esse texto fala, é muito lindo e fala sobre os idosos, né? Deixa eu abrir aqui. Provérbios 16, 31. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Eu achei tão lindo, porque o que é que ele está dizendo aí? Que os cabelos brancos, né, aquele cabelo grisalho é como uma coroa. E como a autora diz aqui, né, a coroa é um tributo aos reis, né? E essa comparação que o autor faz aqui é, é para nos levar a olhar para esses idosos e olhar para aqueles cabelos brancos, para aquela experiência, e olhar para aquilo como um presente de Deus, né? Alguém que teve uma vida justa e recebeu do Senhor a bênção de ainda estar na velhice aqui na terra. Então, esse versículo, esse texto, né, faz a gente começar a mudar um pouquinho esse olhar com relação aos nossos idosos. Por quê? A gente tem um pensamento muito secularizado quando se trata de diversas coisas, mas o pensamento do mundo entra muito na nossa mente sem a gente nem perceber. Por exemplo, não gostamos de fila preferencial, né? A gente pensa, meu Deus, mas para que esse preferencial? E certas coisas que os idosos fazem ou têm prioridade irritam as pessoas. E não deveria ser assim. E isso é porque a nossa cultura é uma cultura de pessoas que não enxergam os idosos como deveriam ser enxergados, né? E nós precisamos ensinar aos nossos filhos não só o respeito, você tem que respeitar os idosos, mas para que eles comecem a olhar para essas pessoas como realmente pessoas que que fazem diferença, sabe? Que trazem sabedoria, que merecem, que estão ali com aqueles cabelos brancos, que é uma coroa, alguém que merece mesmo honra, não só aquele respeito, né? E o segundo texto que a autora traz é muito conhecido, que é o do primeiro mandamento com promessa, que está lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Esse todo mundo conhece, né? Vou abrir aqui rapidinho. Êxodo 20, 12. Só para a gente lembrar. Honra. Quer ler, dona Luísa? Leia para a gente. Tá aberto aí, não? Não. Honra teu pai e tua mãe Ah, como mandamento de promessa.
Isso, para a que fim de teus que dias se prolonguem na terra. isso mesmo. Isso deixa muito claro para a gente de que para Deus a velhice é preciosa, porque se não fosse, ele não teria prometido isso para a gente, né? Não teria prometido vida longa, anos longos aqui na Terra, se não fosse realmente um presente dele. Então a gente vê claramente que a velhice é preciosa aos olhos de Deus, né? O primeiro mandamento com promessa. Então a gente precisa lembrar disso e colocar isso no nosso relacionamento com os idosos, né? Na nossa forma de vê-los, de aceitá-los, de respeitá-los. E o último está lá em Salmos, Salmo 92, 14 e 15, que eu achei tão lindo que eu lembrei da nossa vovó Maria. Ela não está aqui hoje ouvindo, mas chega a me emocionei quando eu li Salmo 92, 14 e 15. Nós temos muitas idosas na nossa igreja que são abençoadoras. E eu louvo ao Senhor por isso. Esses versículos dizem assim: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, né? Isso é muito lindo quando nós temos idosos na nossa igreja, no nosso convívio, que proclamam ainda o nome do Senhor. Nós somos muito abençoadas, né? Eu falo de Vovó Maria porque ela é a mais idosa que a gente tem contato. E eu vejo o quanto ela abençoa as jovens da igreja, né? Cada bebezinho que nasce recebe um mimozinho, uma lembrancinha. Todo mundo que faz aniversário, ela manda aquele áudio, né? Então a gente se sente abraçado, se sente abençoado e edificado. Então, ainda na velhice, é possível produzir, obviamente, né, o fruto do Espírito, uma vida piedosa que abençoa a igreja local, que abençoa a família. Então, o primeiro ponto para a gente lembrar é: mude o seu olhar com relação aos idosos, enxergue os idosos como Deus enxerga. Se você é um idoso, comece a se enxergar como Deus te enxerga, né? A valorizar até onde você chegou. E o segundo ponto que eu queria trazer é honrar os idosos, né? De que forma podemos honrar os idosos? A autora, nesse capítulo, ela frisa mais aos cuidadores que cuidam dos seus pais. A gente sabe que tem cuidadores que cuidam de vários, né, idosos, seja por trabalho, enfim, mas o foco nesse capítulo é sobre cuidar dos pais. E aí a gente volta para aquele versículo de Êxodo que fala: honra teu pai e a tua mãe. E honrar não é somente obedecer, né? A honra, ela muda conforme as circunstâncias da vida e o tempo da vida. Então, se no começo, Laura, por exemplo, hoje com 3 anos, precisa me honrar me obedecendo, hoje eu preciso honrar minha mãe, além de obedecer de outras formas, e a gente sabe disso. Então, um idoso que está sendo cuidado pelo seu filho precisa ser honrado. Primeiro, com essa forma de enxergar o idoso, né? Nós precisamos enxergá-los da forma que Deus enxerga. Segundo, no cuidado, no trato com ele, mesmo que que ele esteja numa situação fragilizada, você precisa lembrar que ali é o seu pai, né? É uma pessoa que já passou por tanto na vida, que aqueles cabelos brancos trazem a experiência, tudo que ele já viveu. Então, você não pode tratar simplesmente como alguém que está sendo cuidado por você, né? Precisa honrá-lo de acordo com aquele contexto que você está vivendo. Então, a honra aos nossos pais muda conforme o tempo vai se passando, mas precisamos continuar honrando, independente da circunstância, tá? E lá a autora traz um exemplo que eu achei muito legal, foi de como Jesus honrou Maria, quando ele coloca Maria sob os cuidados de João, que era o seu discípulo amado, né? E ele diz, eu não lembro direito como é o versículo, né? Que ele diz, homem, esta é tua mãe, né? E apresenta João como o novo filho de Maria, ou seja, ele está colocando João para cuidar de Maria, ele está honrando a mãe dele, é, é, trazendo essa responsabilidade para o amigo, já que ele não estaria mais aqui. Então, a autora traz esse exemplo, eu achei legal também. Então, existem várias formas de honrar os nossos pais, de honrar os idosos. Tá, e alguém pode me dizer, mas falar é muito fácil. E realmente é. Cada contexto com cada idoso é diferente e é mais difícil, né? Porque tem idosos que requerem coisas muito mais, cuidados muito mais delicados, né? Dependendo do que sofra, se sofre de alguma
doença, se sofre, né, de algo que, enfim, que dificulta mais o cuidado do filho para com o idoso, então realmente falar é fácil. Eu só vivi um dia cuidando de alguém que precisava de um auxílio, que foi uma tia minha, né, que ela tem problema, síndrome de Down, e ela também está ficando idosa, né? Então eu passei alguns dias cuidando dela e foi assim muito exaustivo, tanto fisicamente como emocionalmente. E aí eu lembrei disso e fiquei pensando das pessoas que vivem anos cuidando de pais debilitados, né? De pessoas que têm doenças mais graves. E pensei, realmente, falar é fácil. Mas, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que o que estamos fazendo aqui é facilitando o estudo de alguém que viveu isso, né? Então, eu estou passando para vocês o que a autora fala, e o princípio é o mesmo. Eu já disse isso outras vezes aqui. O princípio de Deus é o mesmo, a palavra não muda. Então, se o Senhor diz que, independente das circunstâncias, nós devemos obedecer, precisa ser assim. Nós devemos confiar na soberania de Deus, precisa ser assim. Mesmo que a sua vida, que você tenha alguém que você precisa cuidar de uma forma tranquila, fácil, ou alguém que necessita de muitos cuidados emocionais, físicos, enfim. Então, o princípio do Senhor é o mesmo, né? A palavra precisa ser seguida para que a sua vida glorifique ao Senhor, independente de quem você cuida. Então, é isso, né? Honrar os nossos pais. As circunstâncias mudam, mas Deus não muda e Ele nos dará graça para lidar com esses conflitos, com esses problemas, para quem cuida, né, de idosos. Um outro ponto que eu achei interessante que a autora traz para a gente é a humildade do cuidador, né? O cuidador precisa tratar o idoso com humildade, precisa agir com humildade, mesmo que ele esteja numa posição que pareça estar acima, porque está cuidando de alguém debilitado, mas no relacionamento precisa existir essa humildade no trato. E uma coisa que a autora fala que é interessante e é verdade, é que ela diz assim: quando nós nos deparamos com assistência aos nossos pais, já estamos em uma fase da vida em que nós já estamos cansadas, já cuidamos dos nossos filhos, já estamos numa idade um pouco mais avançada, então a gente já está com a mente mais cansada, já não tem tanta paciência, né? Mas nada disso pode ser um motivo para que você não haja com humildade, né? Não tenha compaixão no trato com essa pessoa. Então, precisamos, apesar da exaustão, lembrar que os relacionamentos, na verdade, todos os nossos relacionamentos, né, precisam estar baseados na pessoa de Cristo, né? O que é que ele diz? Sejam como eu, pois sou humilde e manso, né? Sou manso e humilde de coração. Então, precisamos ser como Jesus Cristo em todos os relacionamentos, inclusive no trato com os idosos, sejam aqueles mais difíceis ou não. E aí, né? Se eu não estou agindo com humildade, se eu não estou agindo como Cristo agiria, com compaixão, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso reagir de forma correta? Porque está exaustivo, está cansativo, né? E aí a autora vem com a proposta que a gente tem estudado durante todo o livro. Analise o seu coração. E um texto que também temos usado muito aqui é o de Romanos 12. Transforme a sua mente. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Mude a sua forma de pensar. Se no seu contexto o que está vindo à sua mente é sempre a exaustão, mas é tão difícil, só eu sei, né? Pare para pensar. Mas eu queria um tempo para mim, né? Eu queria que fosse diferente. Eu queria que outras pessoas da família chegassem junto. Eu queria, para mim seria assim. Então, talvez o seu coração esteja com um pouco de orgulho e egoísmo. Então, isso precisa ser sondado, né? Precisa, através de oração, de um relacionamento com o Senhor, você precisa parar para pensar: Senhor, realmente não é fácil, mas eu não tenho desculpas, né? E mais para frente a gente vai ver que foi colocado em suas mãos uma missão que precisa ser enxergada como algo como um presente mesmo, uma dádiva de Deus para você. Né? O Senhor está te capacitando para você realizar essa missão. A gente sempre fala isso para mães, né? A maternidade é realmente uma missão, um presente de Deus. Mas cuidar de idosos também é, né? O Senhor não colocou na sua mão por nada. Então precisa ser encarado dessa forma. Analise o seu coração. Deixa eu abrir aqui o que a autora fala.
E aí ela fala, né? Se você está com alguns pensamentos assim, eles estão tão lentos, é tanta pressão, eu estou ansiosa, estou, né, com alguns problemas emocionais, cansada. E ela diz que essas reações prejudiciais partem de um pensar não bíblico. Então aí vem a proposta: peça a Deus que renove a sua mente, peça a Deus que te ajude a enxergar esse idoso realmente como uma missão, como um presente, né? Tente mudar a sua maneira de pensar. Um outro ponto é: você não está sozinha. Nem tente encarar como se você estivesse sozinha, porque sem Jesus, sem Cristo, você não vai conseguir cumprir essa missão. Então, em primeiro lugar, por suas forças, você não vai conseguir, né? Lembre que você pode conseguir com a ajuda de Cristo e, eu ainda diria mais, com a rede de apoio. Se você tiver perto de você pessoas que estão dispostas a te ajudar, que você tenha coragem, não é nem coragem, é que você não tenha tanto orgulho e peça ajuda, né? Peça a pessoas que o Senhor mesmo vai levantar para te ajudar, seja com problemas financeiros, porque às vezes esse cuidado requer um financeiro por conta de hospital, de médico, de remédio e tantas outras coisas. Então, é, pense nessa rede de apoio, né? Abaixe o orgulho e comece a buscar pessoas que possam te ajudar nessa caminhada, até irmãos da igreja mesmo. É para isso que nós somos corpo, né? Então, você não está sozinha, lembre disso. Lembre que você consegue lidar com as dificuldades e os conflitos com o idoso quando você lembra do amor de Deus para com você. Quando você responde ao amor de Deus da forma que você deve, você vai ficando cada vez mais capacitada a confiar na soberania do Senhor, né? A lidar com as dificuldades e a enxergar isso, como a gente já tinha comentado em alguns dos estudos, né? A enxergar isso como mais uma aventura de fé que o Senhor coloca na sua vida. E aí a autora vem com mais um texto bíblico, está lá em João capítulo 15, 5, versículo 5. João 15, 5, que nos faz lembrar, né? O próprio Cristo nos diz, deixa eu abrir aqui, que nós, sem Ele, não podemos fazer nada. João 15, 5. João 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem cuidar de idosos. Sem mim vocês não podem se tornar idosos frutíferos, né? Então, sem Jesus, a gente não pode fazer. Então, lembre, você não está sozinho, você não deve seguir sozinho. Peça graça ao Senhor. Peça capacidade para se revestir de compaixão por essa pessoa que está sob seus cuidados, né? Como eu falei antes, se enxergue como uma pessoa privilegiada por receber essa missão. Pare para pensar. Muitas vezes os cuidadores de idosos, como a gente já comentou aqui, são filhos que cuidam dos pais, né? Então você está tendo a oportunidade de agradecer através do cuidado tudo que os seus pais fizeram por você durante toda uma vida, né? Então, quando os pensamentos de cansaço baterem aí a porta, lembre disso. Peça ao Senhor que revigore e que você lembre, eu estou cuidando, estou tendo a oportunidade de agradecer por quem cuidou de minha vida toda. É claro que tem as exceções, né? Tem pessoas que não foram cuidadas, que foram rejeitadas, que não tiveram um relacionamento bom com seus pais e de repente se veem com aquele idoso para cuidar. E aí, a graça é a mesma. O Deus é o mesmo, o Deus que sustenta é o mesmo. E se ele colocou essa novidade na sua vida, é porque tem um plano. A gente precisa começar a enxergar essas coisas como plano e propósito de um Deus soberano, né? A autora cita aqui mais para frente, nós já vou falar agora, aquele texto, né, que a gente não vai receber tentações ou provações que nós não seremos capazes de suportar. A palavra para tentações, eu vi algum pastor falando isso, é a mesma para traduzir provações. Então, não são só tentações, mas provações na nossa vida também só serão colocadas diante de nós se nós pudermos suportar com a ajuda do Senhor, né? Uma dica da autora: não deixe que os seus pensamentos de cansaço, de autocomiseração, esses pensamentos ruins, acabem cobrindo a sua fé
na habilidade que Deus tem de sustentar você nessa situação. E outra coisa que eu digo é: lembre que você é uma serva com todas as pessoas. Quem dirá com alguém que está sob seus cuidados? Então, todos nós somos servos de Cristo, somos servos do corpo de Cristo, né? Então, estamos aqui para servir. Mais um texto que fala sobre isso é Filipenses 2, de 3 a 7. Está lá na página 330. Já estou me delongando, né, mãe? Daqui a pouco eu passo aí para a senhora. Filipenses 2, de 3 a 7. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, somos servos. A gente tem aquela tendência de se sentir injustiçado, né? E quando a gente lembra de Cristo, a gente pensa, eu não sou tão injustiçado. E aí a gente consegue seguir em frente. Lá perto do finalzinho, na página 330, a autora diz assim, ó. Vai. Naqueles dias, quando você se sentir totalmente oprimida, lembre-se de que Deus é fiel e prometeu que não dará a você mais do que você pode suportar. Aí vem aquele texto que eu falei nesse instante, que está lá em 1 Coríntios 10, 13. Agora a autora ela vem com algumas dicas práticas de como lidar com os idosos. Se você está vivendo esse contexto, leia essas dicas, que eu vou só dar uma pincelada. Leia esse capítulo, que é um capítulo muito bom. Ela fala sobre a experiência dela, né, cuidando do pai e da mãe também. Ela fala como ela queria ter sido diferente na época. Então, é um capítulo bom para quem está vivendo essa situação. E as dicas da autora demonstre compaixão, né? Escute mesmo. Se você ouvir alguma queixa, alguma reclamação, não descarte facilmente, né? Não conteste, não ache que é bobagem. Seja compassiva, né? Outra coisa, ouça. Muita gente diz, vamos ouvir os idosos, né? Eles querem tanto ser ouvidos, eles só querem alguém que escute. Às vezes não precisa nem entrar, é só para você prestar atenção. Mas não, ouça mesmo, porque eles são fonte de sabedoria, né? Como eu falei, os cabelos brancos demonstram maturidade, experiências. Então, ouça o que eles têm a dizer. Compartilhe, inclua. Se você mora com um idoso, inclua ele na vida da família, compartilhe o que está acontecendo, pergunte a opinião dele, faça com que ele seja participativo. Outra coisa, um ambiente alegre. Tenha um ambiente leve, né? Sorria, leve ele a participar do movimento alegre da família. Umas outras dicas são toque, fala gentil, né? Tudo isso é importante. Ela dá uma outra dica aqui que eu acho muito engraçada, que eu acho que é para os idosos que são mais difíceis de lidar. Ela diz assim: escolha sabiamente as suas batalhas. Eu e Carol, com as crianças, a gente sempre fala isso. Que às vezes as meninas fazem umas coisas que eu olho para ela olha para mim e a gente diz: não, essa briga a gente não vai pegar, não. Deixa para lá. Escolha sabiamente o que vale a pena você batalhar, o que vale a pena, sabe? E o que vale a pena ceder. Então, isso é muito importante também no relacionamento. Ore com eles e ore por eles. Nenhum relacionamento pode ser saudável, biblicamente saudável, se não tiver oração, né? Então, essas são as dicas da autora. E agora, fazendo um breve resumo para terminar a minha parte, só para a gente lembrar do que é mais importante para facilitar o relacionamento com os idosos, né? Mude o seu olhar, enxergue os idosos como Deus enxerga o idoso, né? Mude o seu olhar também para a circunstância que você vive com o idoso, seja seu pai, seja algum idoso da igreja, olhe para aquela circunstância com um olhar divino, né? E outra dica, confie na soberania e no amor de Deus para com você. Ele colocou você numa circunstância de cuidar de um idoso, confie na soberania dele, é isso que ele quer de você. E para finalizar, eu vou ler aqui o que a autora diz. Eu queria ter conhecido e abraçado em meu coração a magnitude da soberania de Deus, na época em que ela cuidava dos pais. Ele supervisiona cada detalhe da vida muito cuidadosamente, com uma sabedoria muito superior ao entendimento humano.
Então, não podemos esquecer que o Senhor sabe, Ele sabe o que está fazendo, né? Ele sabe por que razão aquele idoso ainda está aqui com a gente, para nos abençoar, para ser abençoado por Ele, né? Então, não esqueçamos disso, né? Mudar nosso olhar para com os idosos, mudar nosso olhar para com as circunstâncias da vida e confiar na soberania e no amor de Deus para com você e para com os idosos, tá bom? Eu agora vou passar para minha mãe, para ela falar um pouquinho, e depois as irmãs, por favor, que já viveram, que vivem nesse contexto, falem um pouquinho para a gente, que vai ser muito abençoador. Pode falar, mãe, abra seu microfone. Pronto. Está ouvindo bem? Irmãs, boa noite. É muito bom falar com vocês um pouquinho dessa experiência. Eu disse a Marcela que eu vou ser bem objetiva, porque eu falo pouco. É o seguinte, quando ela me falou sobre isso, né, eu escolhi falar sobre a minha mãe, que muitos de vocês conheceram. Ela faleceu aos 69 anos, ela faleceu no ano de 2000, então tem 21 anos que ela faleceu. E a minha mãe, ela sempre esteve ao meu lado, né, desde que eu me separei e tudo, minha mãe ficou morando comigo e cuidava muito dos meus filhos, me ajudava muito. E ela teve, infelizmente, ela teve câncer de pâncreas e ela ainda viveu 3 anos com essa enfermidade. E eu tive essa oportunidade, que tudo que Marcela falou aí, eu tive essa oportunidade de cuidar, de estar ao lado dela. Então, eu coloquei 3 tópicos interessantes, que é o cuidado físico, o cuidado emocional e o cuidado espiritual. A parte do cuidado físico, vocês já sabem o que é, né? Então, eu consegui pegar uns meses de licença premium do trabalho e também sair de uma escola particular, que eu ensinava para poder cuidar dela. E ela gostava muito de tomar banho de sol, de caminhar, e sempre eu estava acompanhando. Mas é como a Marcela falou, a gente precisa ter uma rede de apoio, né? E isso, graças a Deus, nós tivemos. As minhas irmãs, todos nós nos unimos, na hora de comprar medicação, todo mundo ajudava. A alimentação dela, que era toda diferente, né, separada, minha outra irmã fazia toda a comida dela, a alimentação dela bem saudável. E graças a Deus, nós tivemos esses momentos muito bons. Ajudar no banho, na higiene pessoal, ajudar a se alimentar, já na fase terminal, né, que precisou muito. O cuidado emocional é tão importante, porque você deve estar sempre perto, sempre por perto, mesmo sem precisar estar falando, porque muitas vezes o idoso quer silêncio, como ela falou, quer um ambiente tranquilo, né? Então, muitas vezes, só a sua presença já ajuda. Outra coisa é não perder a oportunidade de lembrar bons momentos que nós vivemos juntos. Momentos com os netos, a gente deve estar lembrando, mostrando fotos, criando aquele ambiente alegre, né? Porque eles gostam muito de lembrar de coisas boas que viveram. E o cuidado espiritual é essencial. Por exemplo, minha mãe gostava muito de cantar, ela fazia sempre culto doméstico com a gente. Então, ela gostava muito de cantar, de ler a Bíblia, e a gente tinha muitos desses momentos de adoração a Deus. Lembrar sempre dos versículos bíblicos, na hora que chegava a tristeza, né? Eu sempre lembrava, Eloi, o Senhor é a nossa força e tal, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, está sempre lembrando coisas boas, versículos que tragam esperança e fé. E eu termino dizendo a vocês que a minha mãe sempre viveu segura nos braços do Senhor. E o hino predileto dela, que até hoje eu nunca esqueço, é que segurança tenho em Jesus. Então, ela sempre foi uma mulher muito segura nas mãos de Deus, e tudo que nós somos e temos hoje é devido a tudo que ela plantou, tudo que ela semeou no nosso coração e na nossa vida. Então, vale a pena. E a outra coisa que eu queria deixar é que quando eles estão bastante idosos, doentes, fracos, que a gente não fique assim se martirizando, porque eu vejo assim muitas amigas minhas que têm os pais idosos, elas ficam já sofrendo por antecipação, porque vão perder os pais. Mas a gente precisa saber que eles estarão com o Senhor, que eles estarão num lugar bem melhor do que aqui. Então a gente precisa trabalhar isso no nosso coração, porque um dia nós temos a esperança, né, de um dia nos encontrarmos, então que a gente não fique sofrendo tanto, assim,
antecipadamente pela perda dos pais, porque a gente sabe que é uma separação, mas é uma separação necessária, que vai acontecer mesmo, mas que nós teremos, iremos nos encontrar, né? E a Bíblia fala que nós iremos nos encontrar, que nós iremos nos reconhecer, e isso é muito bom e é muito, assim, consolador para a gente, viu? Então, que Deus possa abençoar vocês. Quem ainda tiver os seus pais, aproveitem, porque realmente é a melhor coisa da nossa vida é termos os nossos pais conosco. Então, cada momento vocês possam viver honrando, né? Glorificando a Deus. Eu sei que tem pais que são difíceis, o meu pai foi muito difícil, deu muito trabalho a todos, mas mesmo assim nós cuidamos até o fim dele. Tá? Que Deus abençoe vocês, um grande abraço. E obrigada pela oportunidade. Amém. Muito importante essa parte espiritual que a senhora falou. E também do preparo, né? O preparo tanto do filho, como o filho também preparar espiritualmente o pai, né? Porque eu acho que o idoso vai ficando mais frágil, mesmo sabendo conhecendo a verdade de Cristo, né? Mas vai ficando mais frágil. E quanto mais vai chegando o momento de ir, ele tem que sentir essa segurança, né? Então, quando o filho, que é o cuidador, está com aquele medo de perder, né? Prejudica, né? A gente tem que ajudá-los e levá-los a Cristo a cada dia. Isso. Alguém mais, irmãs, quer falar alguma coisa, compartilhar com a gente? Alguém que vive cuidando de um idoso? Conhece alguém? Pode falar. Marcelo, eu também tive o privilégio, a bênção de Deus, de cuidar dos meus pais. Depois de um tempo de casada, aí eles vieram morar, né? Nós construímos no terreno que tínhamos lá, uma casa para eles, aí eles vieram morar junto conosco. Então, durante todo esse tempo, eu dou graças a Deus por isso, porque eu, como filha, eu tinha os irmãos, né? Meus irmãos de sangue, 4 irmãos, depois 3 irmãos, mas eu a única filha. Então, eu tive esse privilégio muito grande de cuidar deles até o final da vida deles. Minha mãe faleceu já há 22 anos e meu pai há 29 anos. Meu pai presbítero da igreja, minha mãe organista da igreja. Então, né, era um prazer imenso ali, porque a vida nossa era através da palavra de Deus. Então, eu penso assim comigo hoje, né? Quando eu li esse capítulo, eu fiquei pensando também, sempre há alguma coisa que falta, né? Porque quando você está na ativa, você está trabalhando e cuidando de pais idosos, então, às vezes, né, como a autora colocou, faltou ali um pouquinho e falta a nós também um pouquinho de paciência, né? Então, é isso que nós, né, precisamos. Quem está cuidando agora de algum idoso é de paciência. A gente precisa, como foi colocado, a gente precisa da paciência para poder cuidar deles, né, direitinho. Então, eu penso assim, eu como filha, eu fiz o que Deus colocou para mim como missão, cuidar. E eles foram cuidados. Então, eu dou graças a Deus por isso. Quando a Ana Alvinha, ela colocou dos hinos, né, que a sua avó gostava de cantar, aí eu me lembrei também do meu pai. O meu pai, ele gostava de cantar Careço de Jesus. Toda reunião de oração que tinha em casa, ele pedia para que se cantasse o Careço de Jesus. E minha mãe, um dos hinos que ela tocava na igreja, era Creio, Senhor, na divina promessa.
Sim. Então, são as lembranças boas, né? As lembranças boas que a gente tem dos nossos pais. Então, o que eu quero deixar também para as irmãs? Aquelas que têm os seus pais, né? Junto ou morando em outra casa, não estão ali juntinhos, né? Mas que honrem os seus pais. O ensinamento que eu dei à Ariane: respeito aos avós, honrar os avós. E graças a Deus por isso, porque ela tinha uma amizade, a Ariane tinha uma amizade assim muito grande pelo meu pai e pela minha mãe. Então eu dou graças a Deus por isso, pelas bênçãos recebidas que fizemos, né, a nossa parte. E isso faz muito bem para a gente, né? Quando a gente faz a nossa parte, né? Tiveram problemas de doenças, tudo, mas graças a Deus passamos por tudo isso e estivemos juntos. Não é mesmo, Nalvinha? É verdade. Bênção, né? É uma bênção na vida da gente. E como a Marcela colocou aí de início, né? Que honrar os idosos. Eu vou só contar uma experiênciazinha. Quando nós viemos morar aqui em Aracaju, né? Nós estávamos procurando uma igreja, né? Aí eu fui lá para 12, onde a Ariane já é membro, junto com o Júnior e tal. Aí passamos um tempo lá. Aí depois, um certo domingo, viemos aqui para IPJU, né? Só que nós, quando chegamos, eu falei assim, não, nós vamos, né, se for da vontade de Deus, como é mais perto para nós, vamos ficar por aqui. Aí eu fiquei pensando assim, não, Vinha, eu não via pessoa de idade na igreja, só casais novos. Eu falei, não tem senhoras assim. Aí eu conversei com o reverendo Edward, ele pegou e falou, não, dona Maria Luísa, a senhora não fique preocupada, porque nós temos algumas pessoas de idade aqui também. Porque eu fiquei assim meio, né? Eu queria me entrosar, mas eu falei, não há pessoas assim, não é irmãs de mais idade. Mas depois aí eu falei, não é por causa disso que eu vou, né, deixar de ser membro da igreja aí, né? E graças a Deus por isso, mas me sinto abençoada por Deus, pelo convívio com as irmãs novinhas, né? As irmãs de mais idade e as irmãs idosas também. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Amém, amém. Que lindo testemunho, dona Luísa. Arrasou. Eu achei interessante, rapidinho. Só quando a senhora disse que ensinou a Ariane, né, a tanto ser amiga e tanto como respeitar. E hoje a gente vê muita criança pequena que não respeita os avós. Porque eu não sei se é da geração, Acho mas a que a gente vê gente... criança batendo em rosto de avô e de avó, né? A gente vê muita falta de respeito. Uma coisa que a gente está tentando colocar lá em casa é pedir a benção, né? Benção avó, benção avó. A gente não tinha esse costume, eu e Carol, né, mãe? Mas estamos tentando colocar nas crianças justamente para elas entenderem esse senso de respeito. E acho que como os avós gostam de dar aquele denguinho, né, aquela coisa, aí acaba que a criança fica um pouquinho ousada se a gente não, né? Então, acho muito interessante ensinar, ser amigo e também respeitar. O relacionamento da Ariane, nessa época que meus pais estavam junto com a gente, eu trabalhava à noite, eu dava todas as minhas aulas à noite. Eu preenchia todo o horário para poder, de dia, ficar com a Ariane, né? Então, à noite, o que ela fazia? Ela ia ficar junto com o vovô ia ler, né, histórias bíblicas para ela, ficava sentadinha, fazia o culto, a devocional, junto com minha mãe tocava, né? Então,
eu falar assim, olha, foi uma bênção, né? Muito grande o tempo, né? Da neta junto com os avós. Então, é isso que a gente, nesse tempo que nós vivemos, a gente não vê, né? Esse convívio. O que eu acho que deve ser diferente em relação a avós cristãos, a mães cristãs, a netas cristãs, que recebem um ensinamento diferente, né? Recebem um ensinamento da palavra de Deus diretamente, não é mesmo? Isso mesmo, com certeza. É. Alguém mais quer falar? Mãe, a senhora ia falar, eu te interrompi. Quer falar? Não, eu estava só Patrícia, concordando com ela. Patrícia quer falar, né, Patrícia? Marcela, Você quer falar? Patrícia, depois Nádia. Eu jamais a minha idosa ela vai sofrer, viu, de tristeza, de nada, porque eu presenteei logo com um trio elétrico, né? Que está com ela todos os dias. Bênção, né? Mas assim, é bem importante mesmo essa questão do cuidar, né, do amar. Marcela colocou aí uma questão que ela falou assim, e de repente aparece uma mãe que você não tem tanta intimidade, ou tem algum problema para você cuidar, aparece o pai que você não tem assim tanto para você cuidar. E um dia desses, meu irmão brincou comigo, né, com relação ao meu pai, disse assim, acho que quem vai acabar tomando conta dele é nós dois. Eu disse, espera aí, rapaz, você pegou pesado, vai devagar, vai devagar. Mas, assim, eu tenho um exemplo em casa, né? Minha mãe, ela foi uma filha que honrou pai, né, e madrasta. Madrasta no sentido literal da palavra, né? Madrasta, madrasta. E ela cuidou dela, né? Até a morte dela, ela cuidou. Então, é um exemplo, porque realmente eu acho que é uma das. Amar, cuidar de quem você ama, fica até menos pesado, mais leve, né? Chega até a ser saboroso, você diz assim, não, eu tenho que aproveitar todos os momentos, né? Os últimos momentos. Mas com quem você não tem essa afinidade toda, esse amor todo, eu acho que é um amor realmente o genuíno, né? O amor que Deus realmente coloca no coração. Então, o exemplo foi dado, basta. Eu acho que eu sigo bem, sabe? Sigo não. Eu estou perguntando lá, não quer dizer não, se eu sigo ou não. Mas eu acho que é por aí mesmo, né? A gente amar e ensinar nossos filhos, né, a amarem. E acabou um pouco, né? Acabou um pouco essa história da avó, né, e dos idosos ser aquela ideia do cabelinho branco, né? As avós, os avós estão mais joviais hoje, né? Você acaba confundindo muitas vezes na escola quem é mãe, quem é avó, acaba se misturando, porque realmente é uma geração que tem filhos mais novos e as avós, né, estão sendo mais novas, mas não deixa de ser avó, e não é por não ter o cabelo branco, se é porque pinta, se é porque não pinta, realmente não chegaram ainda, que não precisa de respeito, né? Na verdade, é necessário, né? E é bíblico, né? O respeitar, o honrar. Muito bom. Muito bom, Paty. Só para lembrar que sempre tem um crente desse aí para poder dar um exemplo e ver que realmente essa aí soube amar genuinamente, né? Que bom que você citou aí esse exemplo. Porque às vezes a gente escuta e, falar é fácil, mas sempre tem. Então, dona Sérvula, Deus te abençoe. Nádia. oi Marcela, Pode falar. estou aqui na cozinha. Então, eu fiquei lembrando de meu avô paterno, né? Ele morava numa casinha lá no interior, perto da gente, sozinho, que ele se separou logo de minha avó, e aí ele morava sozinho. E assim, a gente aprendeu muito com ele, né? Teve essa oportunidade de conviver com ele até os últimos dias da vida dele. Ele ensinava muito, assim, a gente a respeitar no interior, as pessoas tudo era compadre, comadre, os idosos. Aí ele dizia bem assim,
dê benção a... Aí ele dizendo, a gente encontrava, ele levava a gente para a feira, era bom que a gente morava no interior, ele levava a gente para a feira da bala, né? Da moeda, da bala. E aí encontrava os amigos dele e ele mandava, com um sinal de respeito, a gente pedir a benção àquela pessoa, né? Os amigos dele e as amigas também, os velhinhos, os idosos. E estava me lembrando disso, né? Me recordei de meu avô. Quando ele faleceu, eu tinha 16 anos. Teve uma época também que, assim, que a gente foi desobediente a ele, quando a gente estava chegando na adolescência. Eu e meus irmãos, a gente... Assim, não adianta eu negar, né? A gente ficou achando que ele era chato, não sei o quê, mas depois, assim, sempre a gente tinha esse carinho por ele. A gente se revezava de dormir mais ele, e meu pai mandava a gente dormir mais ele, aí a gente se revezava. Cada dia um ia dormir mais ele, botar água para ele, porque lá não tinha água encanada, né? Botar água para ele. A gente fazia assim, né? A gente cuidava dele na medida do possível. Minha mãe fazia alguma coisa, novidade, levava para avô, até que ele foi embora. E hoje eu vejo o quanto o Felipe tem carinho pelos idosos. Ele mesmo fica dizendo, mãe, eu posso chamar a dona? E vai dizendo, eu vou chamar ela de vovó. Posso chamar ele de vovô? Eu não sei, o Felipe tem um carinho assim muito mais especial do que o que eu tenho. A verdade é essa, ele tem um carinho muito grande pelos idosos. Eu acho que é porque dá mais atenção a ele, conversa com ele, porque em todo lugar que ele vê um idoso e ele diz, mãe, se eu ver um idoso, eu respeito, eu amo, eu converso. Eu acho interessante, é tanto que hoje em dia ele disse que vai ser geriatra. Eu vou ser geriatra. E quando a senhora, mais meu pai, ficarem idosos, não se preocupe, porque eu vou cuidar de vocês. Eu fico assim olhando porque eu não ensinei isso a ele, de dizer, olha, Felipe, você tem que cuidar da gente quando a gente ficar idosa. Não. Quando vocês ficarem idosos, vocês não se preocupem, que eu vou cuidar de vocês. Aí eu digo, tá bom. Só que agora, né, que ele já disse a todo mundo que vai ser geriatra, as terapeutas dele, as professoras, né? Aí todo mundo fica, Felipe, você vai cuidar de mim. Aí ele, não se preocupe. Falou em Felipe Lima, eu estou aqui para cuidar, para ajudar vocês. Eu digo, Deus queira. Se for para a glória de Deus, que seja, né? Eu fico dizendo a ele, mas é interessante mesmo a gente ensinar as nossas crianças a obedecer, a dar o lugar, a respeitar, né? E a ver com esse olhar, não de coitadinho, mas olhar eles realmente com um olhar de sabedoria. Alguns estão realmente mais frágeis, né? Devido a tantas coisas, porque um dia eles foram fortes como nós, né? E devido a tantas coisas na vida, hoje se encontra em certas situações. Mas é bênção do Senhor, né? Essa é a minha participação. Amém. Amém. Obrigada, Nádia. É isso mesmo. Que lindo, né? Ver uma criança assim. Bom, gente, alguém mais quer falar para a gente finalizar aqui? Alguém mais? Não? Bom, então vou fazer propaganda. Aqui estamos terminando a parte 3. Vamos entrar na parte 4, a partir da próxima quarta-feira, que é a última parte do livro. E a nossa irmã Maia vai falar do primeiro capítulo da parte 4, que é auxílio para pessoas que comem demais. Então, chamem aí as amigas para a gente poder ir para a última parte do nosso livro. E ainda vai ter mais participações especiais daqui para lá nos outros capítulos. Viu, irmãs? Então, obrigada a todas por estarem. Marcela, Oi, eu não pode estava falar. eu não estava conseguindo, mas é só uma palavrinha, só para antes de fechar. Tá. Eu tive uma tia já idosa, ela não teve filhos, o marido morreu, era viúva, morava no interior, então ela não tinha mais ninguém que cuidasse dela, porque até então tinha uma pessoa que a gente pagava, a sobrinha, né, pagava, mas depois essa senhora não pôde mais tomar conta dela. Então, a gente decidiu, junto com ela, para que ela viesse morar no Asilo Rio Branco.
Então, foi trazida, né? Ela não tinha outra opção. A gente tem outras, isso poderia ser falado em outra oportunidade, mas a opção melhor era vir para o asilo, e ela então decidiu e veio para o Asilo Rio Branco. Então, ela já estava, naquela época, com quase 80 anos, 80, mais ou menos 80 anos, exatamente. E eu, como a sobrinha, né, eu tenho muitas sobrinhas, mas eu decidi tomar conta, assim, auxiliá-la, né, até ela falecer. Essa minha tia faleceu com quase 100 anos, e já ia fazer os 100 anos, né, ou não sei se já tinha completou 100 anos lá no asilo. E eu, trabalhando com filhos ainda, né, a essa altura, meus filhos não estavam adultos ainda, então eu trabalhava, mas eu fiz meu horário de uma forma que diariamente, de segunda a domingo, eu ia no asilo e ficava dando aquela assistência. Aí eu tive a procuração, né, judicial para que eu ficasse com ela, eu era que tomava conta, né, na verdade, e todas as questões de saúde, de cuidado, né, a gente dava para ela. E a parte espiritual, diariamente, ela era presbiteriana também, da Igreja do Sapé. Então, o nome dela é Elisa, é tia Elisa. E eu fazia isso com todo carinho, com todo carinho. Era uma amizade muito grande. E eu fiz por amor, por amor. E dava comida, ela ficou cega. A gente dava comida a ela na boca, com todo aquele cuidado. Às vezes ela reclamava, dizia: você está me dando comida rápido. Vera, eu não tenho mais dente, não, eu tenho que comer devagar, você tenha paciência comigo, para você ver como a gente, nesse relacionamento, nessa empatia que a gente tinha, ela falava a verdade, e eu compreendia. Pedi a Deus para me dar realmente muita paciência, e eu era cheia eu dava carinho mesmo a ela. Aniversário, a gente comemorava lá no asilo, a gente levava pessoal do Sapé, das amigas dela da SAF lá, e ela era muito visitada, muito querida, porque ela era uma pessoa maravilhosa. Então, eu tenho, assim, esse testemunho para dar, que tomei conta dela nos últimos dias, até os últimos dias, né, de vida, com todo amor e carinho. Era uma tia que eu adotei, né? Eu adotei como filha, né? Ela, aliás, como mãe e eu filha. E então foi uma experiência maravilhosa. Eu ganhei muito, eu aprendi muito. Eu fui muito querida, fui muito abençoada, abençoada mesmo, por todos, porque todos reconheciam, né? Que nem todo mundo tinha essa condição, mas aí Deus me deu essa condição. Até um horário especial eu fazia, eu saía do trabalho às pressas para chegar lá em tempo, antes das 5 horas, para dar o café dela, pelo menos garantir esse café, não é? E toda a parte de assistência fora, de levar ao médico, quem levava era eu, junto com as enfermeiras de lá, com a enfermeira de lá do asilo. Então, é maravilhoso. E graças a Deus, ela morreu, faleceu, e enterrou-se no Sapé também, mas foi uma pessoa maravilhosa, uma crente em Jesus também. Guardo muitos hinos que a gente cantava junto, né? Orávamos, muito bom. Graças a Deus, e eu louvo a Deus por os idosos em geral, que a gente pode ter condições, né? E nunca abandonar, né? E eu tenho uma mãe já com 96 anos, e graças a Deus também ela é bem cuidada. Ela bem cuidada mesmo, cabelinho bem branco, né?
ela é muito bem cuidada pelos filhos. Ela é o contrário, né? Ela tem vários filhos, a minha mãe, né? Mas quando ela tem qualquer problema, a gente cai em cima, né? E graças a Deus, Deus honra, né? Aqueles filhos que honra também aos seus pais. Eu agradeço a oportunidade também de compartilhar um pouco. Amém. Obrigada, dona Vera. É muito lindo ver e saber que no dia a dia é difícil, precisa de paciência, é cansativo, mas no final o sentimento é esse que a senhora tem hoje, de gratidão, né? É. Bom, irmã, então vamos finalizar aqui. Ceissa, Thaís, Ceissa, para orar por a gente. Adoro fazer essas coisas. Tô sim. Você ora, Ceissa. Oro. Glorioso Deus, eterno Pai, exaltado seja o teu nome. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por este momento tão importante, Pai, tão edificante, onde nós aprendemos, ó Deus, através da tua palavra, através, ó Deus, de toda a explicação, de todo o detalhamento desse estudo tão precioso feito por Marcela, ó Pai, e as experiências e os testemunhos das nossas irmãs, a importância, ó Deus, do cuidado, ó Deus, do idoso, de entender a importância da pessoa idosa, de entender a importância daquele que viveu anos, ó Deus, que você nem sabe se vai conseguir, né, somar todas essas primaveras, ó Pai. Nos fortalece, ó Senhor, nos dá sabedoria. Eu tenho também aqui, meu pai, uma idosa, ó Deus, já com 96 anos, que é uma bênção, ó Deus, na minha vida, ó Pai. E eu peço a Ti, ó Deus, que essa paciência, essa sabedoria, esse entendimento, ó Pai, para entender, Deus, tudo aquilo que eles já viveram e que hoje reflete, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, nos dá discernimento e sabedoria em tudo que venhamos a fazer. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Amém, amém. Amém. Deus seja louvado.